Olá, bom dia. Nesse vídeo eu estarei demonstrando o processo de como implementar um ajuste de intercept através da plataforma do QX. Nesse caso, vamos, será calculado o ajuste de intercept através de uma planilha, a gente só vai preencher ele aqui no instrumento e depois sincronizar. O primeiro passo, então, é você entrar em produtos. Aí depois que você entrar em produtos, você vai localizar seu instrumento, vamos dizer que é, por exemplo, aqui o FT3, entrar em achocolatado e entrar em modelos. Por que isso? Para a gente ver como que é o nome da curva que a gente tem que procurar. Então aqui, ó, por exemplo, ó, Milk Pascal, FT3, concentrado, Milk Fat. Então esse é o nome da curva. Por quê? Porque a gente tem que verificar se tem algum ajuste implementado. Então, depois de verificado o nome, a gente fecha e vai no menu Inclinação e Interseção. Depois, inspecionar S/I. Dependendo do modelo do instrumento que você está utilizando, pode ser que você tenha só a possibilidade de fazer, de verificar o slope intercept pro parâmetro. Para alguns instrumentos, como por exemplo o Microscope FT3, Footscan 2, DS3, você consegue fazer por produto. Tá? Então, toma cuidado para você ver se você está verificando no local correto. Como que a gente sabe qual que está sendo usado? A gente entra em produtos, por exemplo, se igual aqui no creme. Se ele tiver com esse Vzinho aqui antes do nome, significa que ele está inclinação e interseção por produto, ou seja, o modelo de previsão não foi duplicado, tá, e renomeado, né? Se ele tiver desmarcado, por exemplo, igual achocolatado, provavelmente ele tem um modelo de previsão único. Tá? Então, toma cuidado com isso, porque ele dá diferença na hora de implementar o ajuste. Então, a gente vai entrar agora em inclinação e interseção. No caso, como eu vou usar o achocolatado como exemplo, eu vou verificar em parâmetro. Então, selecionar meu equipamento. No caso, se você tiver vários equipamentos, ainda sugiro você clicar no nome do instrumento aqui, não especificamente em cada um, tá bom? Selecionamos o modelo, então a gente viu que era Milk FT3 concentrado Milk Fat, então a gente marca ele aqui. Ele vai carregar o parâmetro, a gente põe pesquisar. A gente vai verificar aqui, ó, que o interceptar ou intercept, dependendo de como tiver o idioma do teu equipamento, a gente vai conseguir ver aqui que ele vai ter um valor. Nesse caso, ele está zerado, então ele nunca foi ajustado. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente vai usar a planilha para calcular uma correção. Lembrando que a planilha você pode utilizar quando o declive é 1 e, o intercept, e você só está mexendo no intercept. Se o declive tiver qualquer valor diferente de 1, é recomendado ajustar pelo próprio WikiX. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai seguir a instrução, considerando que o declive está 1, que é o caso aqui, e não tem nenhum intercept. Então, agora na planilha de ajuste, que é essa aqui, que a FOSS disponibiliza para que os clientes possam usar, basicamente se houvesse algum ajuste, o primeiro passo é você preencher aqui, ó, em bias antigo, para ele ser levado em consideração, tá? Porque é importante essa informação para ele ser considerado no cálculo. Por exemplo, aqui tá 0,598. Vamos supor que tivesse um ajuste de 0,1. Então, eu digito 0,1, pode ver que o novo ajuste já foi levado em consideração. Da mesma forma, se for negativo, tá? Então, ele é importante você saber qual que é o ajuste anterior. Nesse caso aqui, nosso exemplo é zero. Então, agora o procedimento é razoavelmente simples. Você vai preencher os resultados das 10 amostras, o mínimo é 10, recomendado 20. Você vai preencher os resultados das 10 amostras que você separou, que você analisou no teu instrumento. Vai preencher o resultado de referência de cada uma delas. Se você tiver em duplicata, é melhor, porque aqui você consegue calcular o erro do médio de referência, que é esse céu aqui.
Tá? Esse céu indica qual que é o erro do método de referência e quanto está sendo carregado para o instrumento. Então, porque normalmente os instrumentos da Foz, vamos supor, os parâmetros básicos assim, gordura, umidade, proteína, é esperado de uma vez e meia a duas vezes o erro do método de referência. Então, aqui a gente tem 0,12, a expectativa é que ele fique em aproximadamente até 0,24, o erro da curva, aqui nesse exemplo, tá bom? Então, se você tiver em duplicata é melhor. Caso você não tenha, você só replica para a segunda coluna os ajustes, tá bom? Preencher os valores, você clica em atualizar gráfico e ele vai calcular automaticamente para você. Ele vai te mostrar que ó, esse CEP é o erro antes do ajuste. Tá? Então a gente estava com um erro de 0,725. Se a gente olhar aqui a diferença, é mais ou menos isso mesmo. Tá? Inserindo uma correção positiva de 0,598, o nosso erro vai para 0,225. Ou seja, vai ter uma melhora expressiva. Se a gente olhar aqui na coluna X, a gente consegue ver que se a gente reanalisasse essas mesmas amostras, a diferença realmente teria diminuído. Tá? Lógico que tem algumas amostras que foram classificadas como outlier, que são essas em vermelho, que não foram consideradas no cálculo, mas ainda assim elas tiveram uma melhora. Tá? Então, depois você preenche aqui, lembrando que esse processo é para cada parâmetro, tá? Você tem aqui a informação. É 0,598. Então agora a gente volta no EQX, no nosso parâmetro, e digita 0,598. Clica fora da tela para ele salvar, a gente consegue ver a barra de progresso aqui. E pronto. A curva está ajustada. Agora, o último passo é você entrar em publicar e mandar para o instrumento essa modificação. Então, você vai localizar teu grupo de instrumento ou instrumento. Então, por exemplo, aqui, simulador, atualizar um grupo de instrumentos. Por exemplo, marco aqui para o instrumento, coloco ajuste de curvas e coloco para validar. Se aparecer essa mensagem, ocorreu tudo bem. O próximo passo agora é só publicar. Feito isso, você vai no instrumento e apenas clica no botão sincronizar para ele fazer o download das modificações que você fez no QX. No caso do teu produto, estiver usando ajuste por produto e não por parâmetro, o processo é basicamente o mesmo, mas você tem uma etapa diferente apenas. Então, aqui é entrando em inclinação e interseção, a gente vai entrar em inspecionar. A gente vai ter as duas opções. Se o teu produto estiver dentro dessa lista aqui, quando você procurar ele, por exemplo, aqui, ó, FT3. Se eu selecionar exatamente o mesmo que eu tinha marcado anteriormente, pode ver, ó, o modelo não está vinculado a nenhum produto, é o parâmetro dessa forma. Então, você não consegue fazer um ajuste de nível de produto, tá? Então, o teu produto tem que ter aquele vizinho marcado ao lado do nome e a checkbox para ele poder fazer ajuste de nível de produto. A vantagem é que nesse formato você não precisa ficar duplicando os modelos de previsão, porém só está disponível para alguns instrumentos, tá? Não são para todos. Nesse caso aqui, vamos pegar, por exemplo, o creme, aqui, ó, que a gente sabe que está. Então, pode ver que ele abriu a última aba e aparece o produto que está vinculado à curva. Então, a gente seleciona o produto, se tiver mais de um, a gente pode selecionar também. E ele vai carregar a lista aqui. E a gente vai inserindo o ajuste pro produto em vez do parâmetro. Tá bom? Então, a gente preenche aqui o ajuste e faz toda a mesma sequência de publicação e sincronização. Espero ter ajudado. Caso tenham dúvidas adicionais, por favor, entrar em contato através do suporte@foz.dk. Obrigado.